Olá, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje eu vou apresentar de forma resumida a história da agricultura. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês dar um joinha nesse vídeo e também fazer a inscrição no canal AgroJuntos, um canal que tem como missão juntar e compartilhar conhecimento com estudantes, com professores, com agricultores e principalmente com aqueles que têm uma paixão pela agricultura, assim como eu. Então vamos lá. Bom, a história da agricultura, ela se confunde com a história da humanidade. E a história da humanidade, ela foi escrita da seguinte maneira: a história dos povos pré-letados é usualmente dividida em três períodos, que é o Paleolítico, ou período da Pedra Lascada, Neolítico, ou período da Pedra Polida, Idade dos Metais, e a partir daí, então, nós temos uma outra divisão, que é a parte da história onde já havia a escrita. Então, após a pré-história, a divisão dos períodos da história é feita da seguinte forma: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. O que nós vamos ver agora é um destaque da agricultura em cada um destes períodos. Começando aqui, então, pelo período chamado período paleolítico ou período da Pedra Lascada. Esse período a gente destaca pelo fato de que não se praticava agricultura ainda. O que tinha aqui era um extrativismo. Então, esse período se estendeu da origem do homem, que é cerca de 4,4 milhões de anos atrás, até aproximadamente 8 mil anos antes de Cristo. Então, os povos viviam numa região onde havia disponibilidade de alimentos e também de sua proteção. Era caracterizado por ainda a gente ter uma baixa população. Nesse período, era muito comum eles se abrigarem em cavernas em busca de sua proteção. Então, existe aí vários sítios, né, arqueológicos, onde encontra esses tipos de figuras, chamadas figuras rupestres, mostrando aqui desenhos, né, que remete a pessoas, a animais e a a extração de materiais, de produtos das florestas. Esse período era também chamado, o homem era conhecido como homem das cavernas. Depois nós tivemos aí um período chamado Neolítico ou período da Pedra Polida. Aqui a gente já destaca o polimento das pedras, dentes de animais, e aí o surgimento então de algumas ferramentas, dentre elas a gente destaca aqui o machado, uma das ferramentas mais antigas. Esse período teve início em mais ou menos 8 mil anos antes de Cristo e se prolongou até mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo. Os homens então aprenderam a domesticar os animais e a praticar a agricultura, isto é, cultivar os alimentos. Enquanto esperava a colheita, dedicava-se a outras atividades, como, por exemplo, a construção de casas, o trabalho com barro e argila e a fabricação de cestos e tecidos, também de ferramentas. Como essas que eu citei. Quando o homem domesticou algumas plantas, alguns vegetais, ele entendeu que o mais interessante era aquelas culturas que a gente chama de graníferas, ou seja, culturas produtoras de grãos, como cereais. E aí destaca-se, nesse caso, o farro, o trigo, a cevada, ervilha, lentilha, ervilhaca, grão de bico e linho. São 8 cereais aqui que eram cultivados pelo homem. E essa estratégia referia-se ao fato de poder ser armazenado. Então, ele fixou-se em uma região e aí ele deixou de ser nômade, passou a ser chamado homem sedentário e, consequentemente, em determinadas épocas do ano, em função das condições climáticas, não tinha produção, portanto, ele precisava armazenar esses alimentos. E aí a construção desses cestos que a gente colocou aqui também tinha essa funcionalidade. Portanto, então, aí iniciou-se a agricultura, tá? Então, ela data mais ou menos de 8 mil anos antes de Cristo. Lembrando que nesse período ainda a gente não tinha escrita. E depois veio então a Idade dos Metais,
que é de 5.000 anos antes de Cristo até por volta de 4.000 anos antes de Cristo. E aí, um dos primeiros metais que se imagina que foi descoberto foi o cobre e também o estanho. Depois juntou esses dois através da fusão, já conhecia-se o fogo, e obteve uma liga metálica chamada de bronze. Depois veio também o ferro. Nesse período também surgiu já pequenas aldeias de agricultores que transformaram-se em núcleos urbanos. E aí já aparecia a figura de um chefe, de um líder, tá? Que era comandado, responsável inclusive por fazer o controle dessa produção de grãos e também de comandar trocas por com outras aldeias de grãos que eles produziam com os que eram produzidos em outras aldeias nas proximidades. Um fato curioso que os estudos indicam que provavelmente seus habitantes produziam também um tipo especial de cerveja, tá? Através de algum cereal, provavelmente a cevada, e já produzia-se então a cerveja naquele período. Essa é uma linha defendida por alguns historiadores. Essa imagem retrata isso, inclusive. Bom, apesar da caça ser uma atividade importante, os seus moradores também criavam ovelhas e gado para alimentação e vestimentas. Eu destaco que nesse período a agricultura ela era praticada predominantemente por mulheres, pois os homens ainda se dedicavam bastante à caça. Bom, onde tudo isso aconteceu? Então, esse gráfico, esse mapa, ele ilustra uma região que é chamada região de crescente fértil, tá? Que envolve ali os continentes africanos e asiáticos. E aí nós temos essa região, então, chamada região de crescente fértil. Por que ela é chamada assim? Porque ao entorno eu tinha regiões de planaltos, regiões desérticas, e eu tinha nessa marca onde está destacada aqui em verde, pelo menos três grandes rios, ou quatro grandes rios, né? A gente cita aqui o Tigre, Eufrates, Rio Jordão e Nilo, e estes rios, as margens desses rios eram caracterizadas por ter uma grande fertilidade, por ter grandes fertilidades. Portanto, acreditam-se os historiadores e também em função dos fatos de encontrar arquivos arqueológicos, né? Materiais que confirmam que as primeiras civilizações deram-se nessa região. Setal, hoje na Turquia, provavelmente foi a primeira cidade erguida pelo homem, pela humanidade, uma das mais antigas ou a mais antiga, tá? Portanto, isso aconteceu também, aqui a gente tem o Jango, né, onde na região do Iraque, que antigamente era chamada de essa região de Mesopotâmia. Então, por aqui se cultivava esses cereais, tá? Nessa zona chamada área de crescente fértil. Beleza. Seguindo. Aqui nós temos uma imagem nessa região da Mesopotâmia, nas margens do rio Eufrates. Eufrates significa rio frutífero, e retrata mais ou menos como é que funcionava a agricultura naquela época. Então, é uma grande planície e quando tinha chuvas muito fortes e as cheias ultrapassavam as margens do rio, então depositava uma grande camada de matéria orgânica nas margens desse rio, onde ficaria um solo muito fértil para a prática de agricultura. Isso acontecia todo ano, mas em algumas circunstâncias poderia não chover tão bem e não teria deposição de matéria orgânica. Nesse período, quando por algum motivo climático não tinha matéria orgânica nas margens dos rios, a colheita não era muito boa e era um chamado ano de vacas magras. Mas futuramente o homem conseguiu controlar esse fator, alterando a vazão do rio através de tapagens, né, que a gente pode chamar hoje de barragens ou pequenas barragens, e consequentemente ele também poderia fazer a prática da irrigação. Então, através de tecnologias já utilizadas naquela época, conseguia-se molhar as plantas e consequentemente ter uma maior constância na sua produção, uma maior estabilidade. Então, isso aqui são escombros milenares, né, mostrando também
que as civilizações ocorreram ali próximo dos rios. Daí a importância dos rios, e isso se expandiu, né, pelo mundo todo, inclusive mesmo no período de colonização do Brasil, os primeiros povoados também que surgiram no Brasil foram próximos dos rios. Isso pela facilidade e pela nossa dependência desse recurso tão importante que é a água. Bom, saindo daquele período não letrado e passando agora para o período letrado, ou seja, um período que houve a invenção da escrita. E aí é chamada após a pré-história. Isso foi de 4.000 anos antes de Cristo, a Idade Antiga, né? Vamos falar especificamente dela agora, 4.000 anos antes de Cristo a 476 anos depois de Cristo. Então, nesse período, a gente é caracterizado por ter as primeiras civilizações, né, nas Américas também, como eu posso citar aqui os Olmecas no México, né, que foi uma civilização muito interessante, porque já passou a utilizar aí diversas técnicas da agricultura, então considerada a mãe das culturas mesoamericanas, e lançou aqui, ó, práticas agrícolas e também organizacionais. Então já tinha um sistema de organização nestas civilizações. Aqui o destaque para as culturas que eles praticavam, que eram milho, feijão, abóbora, pimentão e tomate, tá? Além de outras, né? Alguns historiadores apontam, por exemplo, o cultivo já do algodão também. Idade Média, que se estende de 476 a 1453. Então, aqui eu destaco, em relação à agricultura nesse período, nessa idade, o sistema de produção feudal, o feudalismo na Europa, né, o feudalismo europeu, que era uma sociedade organizada entre clero, né, que eram as pessoas relacionadas ao espiritismo, às religiões, a nobreza, né, que era a família do rei e mais algumas pessoas, e os servos, que esses servos aqui geralmente eram os camponeses, que viviam e que tinha a função de produzir a nível de campo. Quando a gente lê os fatos históricos, de fato, a economia feudal baseava-se principalmente na agricultura. Um fato interessante é que, embora já existia moeda nesse período, predominava ainda o sistema de troca. Também destaca, nesse período da Idade Média, as civilizações na América do Sul, como, por exemplo, a civilização Inca. E aqui eu mostro uma figura de Machu Picchu, onde eles usavam aqui diversas técnicas que hoje a gente aprimorou para a agricultura, como os terraços, por exemplo, e o plantio em curva de nível, que são estratégias para você evitar a erosão do solo. É muito interessante, que nós vamos ver em outras apresentações futuras. E aí, então, chegamos aqui à Idade Moderna, que se estende de 1453 a 1789. Nesse período aqui, um fato muito interessante para a agricultura está relacionado às grandes navegações, né? Então, um período de descobrimentos marítimos feitos pelos europeus, principalmente portugueses e espanhóis, e colonização e exploração de terras descobertas, principalmente na América e na África. Dentre elas, aqui a gente destaca o Brasil. Nessas grandes navegações, esses portugueses e espanhóis traziam consigo diversos tipos de materiais, entre eles mudas de plantas e sementes também. E aqui eu destaco, por exemplo, quando a gente fala de difusão e universalização das culturas agrícolas, eu destaco aqui a chegada da cana-de-açúcar no Brasil, através de uma expedição comandada por Martim Alfonso de Souza, em 1530. Então, onde se instalou na Vila de São Vicente, também na região do Pernambuco, onde tivemos aí os engenhos implantados. Então, nesse período, eu destaco, eu tenho aqui como destaque essa universalização de diversas culturas agrícolas, né? Eles traziam da Europa para o Brasil, levavam do Brasil para a Europa, para a África, para outros países da América, outras regiões da América, e assim sucessivamente. E finalmente chegamos aqui então na Idade Contemporânea, que vai de 1789 aos dias atuais. Aqui alguns fatos marcantes, como por exemplo a Revolução Industrial, que é marcada por surgimento de maquinários na indústria têxtil, por exemplo, e consequentemente maximização das produções agrícolas. Com a industrialização, o campo ganhou máquinas, aí também chegou os agrotóxicos, vacinas, e uma produção em escalas jamais pensadas até então. E aí surgiu um modelo de agricultura chamada agricultura convencional,
onde se trata do cultivo em grandes áreas e também predomina o uso de máquinas. Também, por outro lado, surge também grupos que buscam estratégias de produção em harmonia com o meio ambiente. E aí surgem ciências, como, por exemplo, uma ciência em transição, que a gente chama, que é chamada de agroecologia. Nesse contexto, a próxima aula nossa, a gente vai estar falando, a próxima vídeo eu vou estar falando características dessa agricultura chamada agricultura convencional, e de um próximo vídeo eu vou estar falando especificamente sobre essas técnicas relacionadas à agroecologia. Então, mais uma vez, eu peço a vocês que façam a inscrição aí no nosso canal para receber todas as informações quando postarmos vídeos, e agradeço por assistir completamente essa aula. Abraço.